Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas do Google Cloud, apresentador desse podcast, mas novamente não estou sozinho, certo, Marcelinho? Isso mesmo, Dani. Também queria estender o meu olá a todos e a todas que estão nos ouvindo. Muito bom poder estar aqui de novo com vocês. Eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas aqui no Google Cloud e tenho o prazer de dividir esse espaço com você, Dani, para a gente poder debater sobre sistemas relevantes, as tendências do universo de tecnologia e computação em nuvem. Isso mesmo. Bom, aqui no podcast a gente fala sobre diversos assuntos que são relacionados à transformação digital das empresas, mas num guarda-chuva estendido. Mas se você que está nos ouvindo tem interesse nesse tema, é bem provável que já tenha lido ou ouvido que de 2020 para cá, a transformação digital no Brasil avançou 10 anos em um, certo? Pelo menos é a métrica que a gente tem, o que a gente imagina do tanto que foi acelerada a transformação digital para nós e para as empresas. Isso aconteceu principalmente porque todas as empresas, de todos os tamanhos e os segmentos mais diversos, precisavam achar novas maneiras, novos métodos de se conectar com seus clientes quando passavam pelos momentos, no período de isolamento social, que foi o que culminou nesses últimos 2 anos. Inclusive, tem uma pesquisa global do time de Google Cloud em parceria com o IDG, a pesquisa foi feita em 2020, com vários líderes de TI. Essa pesquisa mostra que as empresas que tinham uma estratégia de digital mais madura conseguiram agir e tomar decisões com muito mais tranquilidade e eficiência, mesmo num cenário tão incerto que a gente estava vivendo nesses últimos anos. Isso mostra como é importante ter um planejamento muito sólido para essa jornada de maturidade digital, se assim se pode dizer, e estar preparado para eventuais imprevistos e coisas que podem acontecer no meio do caminho. Marcelinho, tô certo ou não tô? Pois é, Dani. Como você disse, né? E não é só investir em tecnologia. As empresas, elas precisam fazer isso de forma estratégica. Eu vou aproveitar e até pegar um gancho nisso que você falou e vou trazer um outro dado que eu acho que vai ser super fundamental aí para a nossa conversa de hoje. Que faz parte de uma pesquisa bem recente, de fevereiro desse ano, agora 2022, foi feita aí em parceria do Google Cloud, né, com o BCG, que é o Boston Consulting Group. E o nome dela é As Chaves para Capturar Valor Digital em Escala. Foram entrevistadas representantes de quase 2.000 empresas aí em 18 países, inclusive aqui do Brasil. E sabe o que é interessante? É que no recorte regional, o resultado apontou que 22% das empresas brasileiras foram classificadas como líderes digitais. Isso quer dizer que aquelas que usam todo o potencial de sua capacidade digital. E dentre esse cenário, né, as demais, a gente teve algumas classificações, como em processo de transformação, em um momento muito inicial da transformação ou ainda considerado como retardatárias digitais. Interessante, né, Dani? Interessante, ouvindo esse dado que você comentou, Marcelinho, o que eu me pergunto aqui se essa transformação digital é tão importante para manter as empresas ativas no mercado e atender as expectativas dos seus clientes, por que será que cerca só de 20% das organizações podem ser consideradas verdadeiramente digitais? Acho que vale entender, ou tentar entender, né, como e por que essas empresas são líderes digitais e conseguem explorar todo o seu potencial com sucesso e outras tantas têm muita dificuldade para isso. É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Conseguimos aterrissar no nosso resumo aqui das informações e acho que esse é o contexto principal. Com certeza, Dani. E só lembrando, né, para quem quiser interagir conosco, nós temos o nosso canal de comunicação direta para receber todas as dicas, sugestões, críticas, comentários, googlecloudcast@google.com. Mas eu não queria deixar de partir para a parte mais importante, né, que é a gente vai precisar enriquecer esse debate, né? A gente não consegue fazer ele sozinho, certo, Dani? Então eu queria receber aqui nosso querido Alberto Oppenheimer. Ele é diretor de soluções de vendas aqui do time de Google Cloud da América Latina. O Alberto tem mais de 30 anos aí de experiência no segmento de tecnologia. Ele vai conseguir ajudar a gente bastante aqui a levantar alguns pontos interessantes sobre todo esse processo de maturidade digital das empresas. Alberto, seja muito bem-vindo ao Google Cloudcast. É um prazer novamente poder ter você aqui conosco. Daniel, Marcelo, muito bom. Que prazer estar aqui com vocês novamente para compartilhar esse podcast. E queria agradecer muito pelo convite e estou adorando participar de novo com vocês nesse podcast. Alberto, eu gostaria de começar a nossa conversa dando um pouquinho do contexto aí para os nossos ouvintes.
Então acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre todas as mudanças, né, que a gente teve nesse cenário digital nesses últimos anos, principalmente se a gente considerar agora em 2020, né, até hoje, com todo esse cenário de pandemia, foi muita coisa, né, que a gente teve de alteração. O que você consideraria aí como pontos mais relevantes desse período, Alberto? Marcelo, eu vejo 3 temas relevantes. Primeiro, o isolamento social criou uma necessidade nas empresas para se reinventarem com o objetivo de manterem seus negócios ativos através dos canais digitais. Segundo, é claro ver uma mudança no perfil dos consumidores nesse período, que demandaram mais tecnologia para comprar. Além disso, as empresas nativas digitais sentiram menos o impacto neste processo, como por exemplo os e-commerce que aumentaram sua demanda e ajustaram seus processos comerciais e de logística para serem mais eficientes. E por último, como a gente sabe, a pandemia acelerou a transformação digital. Os primeiros passos dessa transformação para as empresas que ainda não estavam nesse processo foram disponibilizar novos meios de comunicação com o cliente, estimular essa troca com o cliente, criar aplicativos, criar e-commerce, adoção de home office com recursos adequados para o time seguir operando com eficiência e a busca por soluções de gestão que tornassem esse processo mais ágil e otimizado. É bom que você tocou nesse ponto, Alberto, e já obrigado por colocar esses 3 temas, com certeza a gente vai, esses 3 pontos, né, que a gente vai evoluir bastante aqui na conversa. Bom, a gente sabe que apesar de ter evoluído bastante nesses últimos anos, a transformação digital é um processo constante e que exige das empresas, dos funcionários, de todos que interagem nesse ecossistema um esforço muito grande para dar certo, né? A pesquisa que o Marcelinho citou do BCG mostra que o Brasil é um dos países mais progressistas do mundo em relação à tecnologia, mas isso, claro, não quer dizer que as empresas não possam melhorar ainda mais e voltar os seus esforços para alcançar uma maturidade digital, que é o que eles necessitam, né? Que todos nós necessitamos. De acordo com esse levantamento, o Brasil teve uma das menores concentrações de empresas digitais atrasadas, apenas 9%. Além das líderes digitais, que formam os 22% que a gente citou no início da conversa, outras ainda estão em fase inicial ou intermediária dessa jornada. É nesse ponto que eu quero pegar mais uma pergunta para você, Alberto. Queria saber quais são os principais desafios que você vê que as empresas estão enfrentando nesse momento para realmente concretizar o plano de alcançar a maturidade digital. Daniel, muito obrigado. Sua pergunta é muito boa e a gente fala todos os dias com nossos clientes, nossos parceiros. Eu vejo basicamente 5 desafios, não? O primeiro é o risco e preocupação com a segurança das informações. Veja que uma pesquisa feita com líderes de TI, realizada pela IDG e patrocinada pelo Google Cloud, revelou que 34% dos entrevistados apontam riscos e preocupação com a segurança como principal obstáculo à inovação digital. O segundo ponto que eu enxergo também são os processos internos e a estrutura de governança. Quando falamos em maturidade digital, as empresas precisam entender que um dos principais desafios a serem enfrentados pode ser justamente os processos internos e as estruturas de governança dentro da própria empresa. Criar uma cultura digital interna precisa ser um trabalho que se inicia na liderança e que vai passando para os gerentes, supervisores e assim por diante, integrando todos os colaboradores. Terceiro, o conjunto insuficiente de habilidades dos desenvolvedores e de tecnologia. Sempre que falamos em transformação, assim como falamos das estruturas agora há pouco, muito precisa ser mudado dentro da empresa. E isso inclui também a qualificação e a força de trabalho que estarão diretamente ligados aos novos processos digitais. Então, investir em capacitação e também na contratação de novos funcionários é algo que tem que estar provisionado para que essa mudança aconteça. Além disso, contar com ferramentas digitais, até mesmo como a plataforma do Google Cloud e outras, será essencial para que a transformação rapidamente se transforme em maturidade. Quarto ponto é armazenamento e uso de dados. Hoje em dia, ao falarmos em coleta e armazenamento de dados, para muitas empresas, nós já falamos em Big Data, que é o conjunto de dados gerados em grande volume, variedade e velocidade e que não podem ser armazenados, processados ou resolvidos por bancos de dados e software tradicionais. Ou seja, é preciso uma plataforma tecnológica, e aqui nós falamos de tecnologia de nuvem, que consiga, além de armazenar essa quantidade gigante de dados, ela possa também extrair valor desses dados para que eles se tornem uma vantagem competitiva da empresa, para que os líderes do negócio tomem decisões baseadas em dados e não apenas um custo de armazenamento. E o último tema é a gestão da mudança.
Hace algunos años, las empresas estaban acostumbradas a hacer proyectos de longa duración, 2 años, 3 años, proyectos con alta complejidad. Y hoy podemos ver proyectos de corto plazo con alto retorno para un negocio. Por eso que la gestión de mudanza es llave para implementar proyectos con metodologías ágeis e alto benefícios para os clientes. Bons pontos que você citou, Alberto, na realidade são muito relevantes. Eu queria até pegar o gancho dos pontos que você colocou e puxar um pouco mais para o lado de segurança. No final, a segurança acaba sendo realmente muito importante nesse mundo que estamos vivendo ultimamente, né? Essa mesma pesquisa que nós citamos mostra que as empresas brasileiras tiveram uma boa pontuação nesse quesito, que é um diferencial competitivo e uma parte importante do processo de maturidade digital, né? Olhando para isso, Alberto, queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como uma solução de dados e tecnologia de nuvem pode ajudar nessa questão e como que as empresas podem superar os seus desafios, que nós citamos, que você citou esses 5 grandes desafios, como é que elas podem realmente olhar para a transformação, olhar para a segurança como ponto principal e se transformar? Daniel, essa é uma excelente pergunta, ¿no? Muitas vezes as empresas deixam segurança para o final ou quando elas têm um problema, mas na verdade a questão de segurança é essencial para esse processo de maturidade digital. Afinal, se não existe um processo bem definido e uma plataforma que consiga armazenar os dados de maneira segura, existe uma grande chance da empresa ter alguns problemas. Inclusive, um dos principais motivos para tantas empresas estarem adotando a tecnologia em nuvem é justamente por essa questão de segurança. Mas não só por isso. A computação em nuvem também possibilita que sua empresa tenha acesso por tempo indeterminado a seus arquivos, podendo apagar, editar ou salvar de acordo com sua necessidade, garantindo total disponibilidade e liberdade para tratar os seus documentos. Um outro ponto que também está bastante ligado à segurança é a questão dos acessos a esses documentos. Com uma plataforma de computação em nuvem, você assegura esse acesso através de senhas e níveis de importância, evitando que um colaborador não autorizado tenha acesso aos arquivos. Além disso, também existem outras questões como criptografia de dados, compliance e o SLA da plataforma que você está contratando, os serviços e data centers. Enfim, um conjunto de tecnologias que, quando unidas, podem garantir a segurança dos dados de uma empresa. E se vocês até me permitem aqui dar o nosso próprio exemplo, no quesito segurança, a tecnologia, a escala e a agilidade de nossa infraestrutura do Google Cloud oferece alguns benefícios exclusivos, como por exemplo, os data centers que contam com serviços personalizados que executam nosso próprio sistema operacional para garantir a segurança e o desempenho. Além disso, a equipe é composta por mais de 500 engenheiros de segurança e entre eles, alguns dos maiores especialistas da área que trabalham 24 horas por dia para encontrar ameaças logo no início e conseguir reagir com rapidez. Daniel, para finalizar, eu queria mencionar que nós também utilizamos a criptografia nos dados em trânsito entre o Google, nossos clientes e nossos data centers, assim como os dados em repouso nos nossos serviços do Cloud Platform. Poxa, muito legal, Alberto. E acho que a gente acaba sempre voltando, como o Dani comentou, você comentou também, a gente acaba sempre voltando na tecla, batendo na tecla de segurança, né? Porque a gente sabe o quanto isso é super crítico hoje em dia, independente de qual que seja a área que os nossos clientes, os nossos parceiros e as empresas estejam atuando. É um tema super relevante e super crítico com o cenário que a gente está vivendo atualmente. Então, eu vou voltar de novo aí no nosso relatório aí do BCG, que a gente tem explorado bastante aqui nesse episódio. Ele também traz alguns dados, acho que são muito importantes, com um recorte por segmento, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar desse recorte com relação a segmento, se a gente conectar, para até poder conectar com a audiência, né? Então, se é pra gente, pensando nesse recorte, ele aponta, por exemplo, que no varejo, 39% das empresas entrevistadas, elas já podem ser consideradas líderes digitais. E isso é um número super alto se a gente for pensar, né, com relação à média nacional. Ele está muito acima da média nacional. E no varejo também apenas 12% são consideradas digitalmente atrasadas, que é outro dado relevante, né, se a gente pensar que é um dado relativamente pequeno. E na tua visão, como que você acha que os líderes dessas empresas aí, eles conseguiram esse resultado positivo, né? E por que talvez os outros setores tão importantes também estão tendo muito mais dificuldade nesse processo? Marcelo, eu acho ótimo a gente trazer exemplos de alguns setores que são peça-chave para a economia
e detalhar como eles estão encarando essa transformação digital que o mercado como um todo tem passado nos últimos 2 anos. Falando especificamente sobre varejo, esse é um setor que sempre esteve na vanguarda da inovação, indo do comércio e englobando até produtos de luxo. Os varejistas estão se adaptando bem ao novo contexto de negócios e digitalização. Desde o início da pandemia, isso é percebido. Como você sabe, os varejistas estão reformulando lojas físicas e alterando as experiências presenciais para priorizar as novas tecnologias e a mudança das expectativas e dos desejos dos clientes. Um diferencial das líderes digitais é a privacidade dos dados. Os clientes precisam sentir que seus dados estão seguros nas compras pela internet. Os varejistas coletam dados muito confidenciais, como o histórico de compras e de navegação, alguns delicados como informações de pagamento, e-mail e o endereço residencial dos clientes. Se não transmitirem essa confiança, eles perderão os clientes. Isso é um ponto muito importante, implementar políticas e processos maduros para lidar com dados. Outro setor que eu quero citar aqui como exemplo é o da manufatura, mas aí eu vou trazer um dado oposto. Nesse setor, a pesquisa apontou que 22% das empresas são consideradas digitalmente atrasadas. Um índice mais alto do que apresentava na pesquisa do varejo e também maior do que o panorama brasileiro. E por que isso acontece? Bem, o setor de manufatura encontra ainda alguns desafios, como a dificuldade para reduzir custos, descobrir novas maneiras de aumentar o lucro e ainda lidar com as questões de sustentabilidade. Por isso, elas precisam tomar medidas que melhorem a proficiência dos dados, modernizar a força de trabalho e adotar software e serviços de nuvem. Mudando o segmento, o setor financeiro, que também foi analisado nessa pesquisa, é muito bom em criar estratégias digitais, mas também tem alguns desafios, uma própria relação com a tecnologia. E eles se dividem em 2 cenários bem distintos. De um lado, 28% das empresas pesquisadas foram consideradas líderes digitais, um índice que é acima da média brasileira. E de outro lado, 22% foram consideradas digitalmente atrasadas. Ou seja, segundo o BCG, existem esses 2 aspectos quase opostos, com uma fatia bem avançada na transformação digital. Em parte também por serem empresas nativas digitais, mas outra fatia, um percentual quase igual, é formada por empresas que ainda estão atrasadas nesse processo. O sucesso das empresas líderes digitais nesse segmento também é explicado pela forma como eles lidam com dados, priorizando a segurança, pois instituições de serviços financeiros não podem correr riscos, mas também tem relação com a maneira que elas usam soluções abertas e híbridas e com a capacidade de criar ambientes de trabalho habilidosos e compatíveis com a escala e a capacidade digital. Pois é, Alberto, eu acho importante reforçar para todo mundo que está nos ouvindo que a transformação digital não é um projeto que as empresas desenvolvem, um projeto único, né? Mas sim um trabalho que precisa ser feito de forma constante para seguir evoluindo e trazendo resultados, né? Então as empresas não devem pensar na transformação digital como uma meta para ser alcançada. Sim, um processo contínuo que é implementado uma vez e vai sempre sendo retrabalhado e readaptado para que realmente essa continuidade traga benefícios operacionais para a empresa, benefícios de negócio, gere novas receitas, novos produtos, assim por diante, né? Então, Alberto, eu quero focar nesse ponto agora e vou te pedir suas dicas de guru aqui pra gente, para direcionar os nossos ouvintes nesse papo mesmo da trilha de transformação digital, né? E a dica seria olhando no ponto de vista de como as empresas podem criar uma base sólida e impulsionar realmente a jornada de maturidade digital, novamente a jornada, esse caminho longo, mas contínuo. Como é que as empresas realmente fazem isso? O que você diria para essas empresas que estão evoluindo na maturidade digital? Acho que eu e o Marcelinho podemos contribuir aqui também, mas você vai ser o nosso guru aqui para determinar um pouco dessas dicas. Muito boa sua pergunta, e aí vou responder baseado nas informações que nosso time de especialistas e eu pessoalmente tenho
contato com os clientes, né? Eu acho que as empresas precisam de recursos avançados para escalar as soluções digitais. Isso começa com a capacidade, primeiro, de acessar e compartilhar dados de alta qualidade e coletados de várias fontes, além do uso de análises avançadas para gerar insights que tenham impacto no longo prazo. Pensando nisso, acho que podemos falar aqui sobre algumas ações principais que podem ajudar os líderes de diferentes segmentos, não só a resolver os desafios, mas principalmente a acelerar a jornada de maturidade digital. Então, começando pelo desenvolvimento de uma estratégia multinuvem aberta e flexível, esse é um ponto super importante. Como eu comentei antes, o que as empresas líderes têm em comum é justamente a busca por implementar estratégias de várias nuvens. Essas empresas têm 80% mais maturidade digital em inteligência artificial que as atrasadas e 60% mais recursos tecnológicos, como arquitetura modular e plataformas digitais. Esses dados são também da pesquisa do BCG. E é bom a gente explicar o que é estratégia multinuvem. Apesar de a gente querer fazer o nosso Java ou dizer que o Google Cloud Platform é a melhor escolha para as empresas que buscam migrar para a nuvem, isso não significa que os demais provedores não ofereçam soluções que possam ser vantajosas para o seu negócio. Então, em vez de apenas escolher um único provedor de nuvem de infraestrutura como serviço que melhor atenda às necessidades do negócio, é interessante que você adote uma abordagem que a gente chama de multi-cloud, e as ferramentas de Google Cloud permitem integrar soluções e dados entre as diversas nuvens e com soluções que ainda não estão em nuvem. Isso envolve a adoção de uma mistura de serviços, que são a infraestrutura de 2 ou mais fornecedores, para fazer o compartilhamento de cargas de trabalho entre cada um deles. Assim, tem mais flexibilidade, confiabilidade, melhor custo e benefício e muitas outras vantagens. Outro ponto relevante é a capacitação e análise de dados, ou seja, o caminho para chegar à nuvem de dados. Pensa comigo, um exemplo prático e simples. Todos os dias a gente usa dados para tomar decisões nas nossas vidas, certo? Seja para escolher o melhor caminho para chegar a algum lugar, até montar um plano alimentar, uma rotina de exercícios e organizar nossas finanças, por exemplo. Então, se você parar para pensar, quase todo mundo usa algum tipo de ferramenta impulsionada por dados para medir algum progresso ou mudar um comportamento para ter melhores resultados. ¿Por qué debería ser diferente dentro de uma empresa? Principalmente quando a quantidade de dados coletados única não fuera tan volumosa. Combinar uma solução de dados avançada com uma infraestrutura digital também é um indicador de boa segurança e privacidade. Um outro dado da pesquisa do BCG mostra que 98% das empresas líderes digitais têm uma implantação na nuvem em alta conformidade legal, com capacidade de identificar, gerenciar e avaliar riscos. Para auxiliar nesse processo, o Google Cloud permite a criação de públicos-alvo avançados com previsão do valor do ciclo de vida, análise criativa e de sentimento pela marca em larga escala, além de sistemas de recomendação de produtos de e-commerce para criar uma experiência do cliente mais personalizada e que também gere melhores resultados. Bom, Roberto, e eu te pedi as dicas de guru, a gente vai também complementar com alguns pontos aqui, porque a pesquisa mostra bastante disso. Acho que uma boa dica também, que está muito ligada aos pontos que você mencionou, que a gente mencionou sobre capacitação de equipe, né? O alinhamento executivo e o empoderamento das forças de trabalho. Isso é extremamente importante, né? Você ter um líder em que você confia e que está alinhado com ele e ter sua força de trabalho tendo poder para executar algumas ações de transformação, né? Para mencionar aqui, a pesquisa do BCG diz que as empresas que têm um forte alinhamento entre executivos C-level tendem a ter estratégias digitais mais fortes e que abrangem toda a organização, né? Já as empresas que são atrasadas digitalmente, muitas vezes não têm essa estratégia global ou atribuem a responsabilidade de transformação digital a uma única pessoa, a um executivo carregando todo aquele fardo da transformação, como, por exemplo, um CTO, um CIO, e que geralmente não tem o poder de aplicar todas as mudanças dentro de uma organização, né? Então, na verdade, eu acho que o ideal é as empresas capacitarem a força de trabalho, inserindo uma cultura de empoderamento mesmo, sabe, dentro da equipe. Uma coisa mais importante, talvez, além disso, é oferecer as ferramentas certas para colaborar e ampliar a eficiência dos times envolvidos. Então, não adianta simplesmente o time
time poder executar, mas não ter a ferramenta e não ter as pessoas em volta para fazer essa transformação acontecer, né? E além de, querendo ou não, torna o aprendizado muito mais constante como um dos principais pilares da empresa. Então, capacitação, execução e ferramentas, tudo isso num único contexto para ajudar a transformação contínua a acontecer, né? Essa integração ela é fundamental, com certeza, para o sucesso da jornada digital e, com certeza, inclui todo mundo no mesmo ecossistema. O que você acha, Marcelinho? Qual é a tua opinião? Poxa, Dani, eu também vou contribuir aí, então, com o que eu acredito aqui. Acho que vocês trouxeram pontos e dicas super relevantes e também acho que é importante a gente voltar naquele ponto, né, de tratar a segurança dos dados como prioridade. Então a gente sempre fala bastante de segurança e se os clientes têm que aprender a priorizar isso. E ainda voltando lá na pesquisa de novo, né, do BCG, 78% das empresas líderes digitais, elas informaram que a adoção da nuvem e o uso das soluções digitais, elas ajudaram a melhorar a questão de segurança cibernética e a confiança dos clientes. Ou seja, é algo muito mais importante, né, para a gente considerar nesse contexto. E se a gente pensar em tudo que a gente tem vivido recentemente de ataques constantes, impactos até financeiros drásticos para as empresas, né, com relação aos ataques cibernéticos e etc., a gente sabe que as empresas no Brasil, elas conseguem ainda melhorar a segurança cibernética, né, fazendo esse monitoramento mais detalhado aí dos seus projetos, das operações que elas têm, tanto em ambientes, principalmente em ambientes na nuvem, né, de uma arquitetura aí baseada em confiança zero, que a gente fala do Zero Trust, né. Então, é uma forma da gente usar toda a tecnologia de nuvem da forma mais pura que ela tem, ou seja, a gente colocar segurança em todas as camadas. E é aquele cenário, né, do Zero Trust, né, ou confiança zero, a gente partir daquele princípio, você nunca confia em nada, ou seja, você vai verificar tudo e aquilo que foi projetado justamente para conseguir proteger os ambientes digitais modernos, porque daí você sabe que tem diversos times fazendo trabalhos de desenvolvimento e construção em cima dos ambientes, então você tendo essa verificação em todas as camadas, você garante que você está previsto aí para possíveis ataques aí, que pode acontecer em qualquer camada do seu ambiente. E é isso que a gente segue internamente aqui, né, dentro do Google. Concordo, assino embaixo e até para sumarizar um pouquinho, né, a gente falou os processos de maturidade, né, a transformação digital olhando mais para a maturidade, a gente falou de capacitação de pessoas, empoderamento de equipes, o Alberto citou bastante os pontos específicos de melhoria e que a própria pesquisa traz para a gente que as empresas têm evoluído, o ponto, por exemplo, do maior uso de dados para não só fazer a transformação acontecer, mas mudar a operação, criar novas maneiras de chegar ao mercado, acho que tudo isso é muito importante, né? Eu quero puxar aqui um último ponto para conversar com o Alberto sobre o ganho, né? A gente falou muito também de como executar e quais são os passos, mas Alberto, fala um pouco para a gente do que você imagina, a tua visão, o que você conversa com as empresas do dia a dia, os líderes digitais que você conversa, o que as empresas ganham realmente com a transformação digital? Quais são os benefícios, a oportunidade dessas empresas na prática desse movimento, né? E quero saber também como você vê o futuro dessa transformação digital. Uma coisa é o hoje, o que a gente vem passando nos últimos anos, e aí me dá a resposta em duas vias, né? Um pouco do benefício que as empresas têm para isso, mas também o que vai ser o futuro dessa transformação, por favor. Daniel, sua pergunta é super boa, não? No fundo, quando a gente fala de transformação digital, temos que identificar que negócios, que benefícios vai trazer para nossos clientes, né? E o primeiro benefício é a redução de custos, que está ligada à otimização e agilidade dos processos internos. Quando se automatiza e digitaliza processos, a tendência é que você também otimize os seus custos, tanto com o pessoal, que agora vai ter mais tempo para focar em outras tarefas para a empresa, quanto em recursos mesmo, no sentido de investir em ferramentas que podem trazer mais retorno. Além disso, também a questão de maior extração de valor e poder na análise dos dados coletados, o que pode significar uma proposta de valor para a empresa e uma vantagem competitiva diante dos concorrentes. Também temos mais insights sobre os desejos dos consumidores e, com isso, a possibilidade de atender essa demanda e aumentar a lucratividade da empresa, já que você já sabe melhor o que seu cliente está buscando.
E essa transformação digital também vai permitir melhorar a experiência do cliente nos seus sites, nas suas redes sociais e no seu atendimento. Enfim, o que também está totalmente ligado à lucratividade. Outro benefício, eu sei que a gente já falou bastante sobre segurança, mas ela também é dos principais benefícios da maturidade digital, porque justamente através das novas tecnologias e ferramentas que você consegue criar uma infraestrutura mais segura dentro da sua empresa. O mesmo acontece com a sustentabilidade, por exemplo. Quanto mais acesso à tecnologia você tem, mais recursos você tem para adotar práticas mais sustentáveis. Sensacional, Alberto. Poxa, eu acho que a gente vai ficando por aqui no nosso episódio de hoje, mas eu queria aproveitar para agradecer a sua participação, agradecer você, o Dani. Eu acho que o papo foi super interessante. A gente falou sobre temas extremamente importantes. A gente fala muito sobre maturidade digital, mas falar um pouquinho sobre esse desafio e ter uma pesquisa, né, com tantas empresas aí participando, foi super interessante. Eu queria agradecer mais uma vez aí a tua presença aqui junto com a gente. Não, prazer, Daniel e Marcelo. Eu adorei o papo com vocês e eu acho que podem contar comigo para esse tipo de conversa que são muito legais para compartilhar com nossos clientes. Maravilha. De cabeça na nuvem. Você sabia que o erro humano é o principal responsável por abrir brechas na segurança digital das empresas? Então, quando a gente pensa em ataques cibernéticos, é bem comum associar isso a ações de hacker ou outras ações mirabolantes, certo? Pois é, isso acontece também, mas na maioria dos casos é algum descuido ou erro humano que facilita as violações na nuvem e não os próprios provedores de nuvem. E um dos maiores motivos para cair em phishing, aliás, é a distração. Ou seja, é claro que a estrutura para garantir uma segurança cibernética é absolutamente necessária, mas o treinamento adequado das pessoas que usam esses recursos também é fundamental para conseguir evitar esse tipo de problema, que podem causar um prejuízo enorme para as empresas, inclusive financeiro. Dani, o que a gente nunca pode deixar de compartilhar com os nossos queridos ouvintes, as nossas queridas ouvintes aqui, antes de encerrar o nosso episódio? Além de agradecer ao Alberto também, né? Por respeito e por agradecimento real por participar aqui conosco. Não podemos esquecer do nosso e-mail de interação com vocês, queridos ouvintes. Mandem-nos mensagens, críticas, elogios. A gente está aqui para receber e responder a tudo, tenho certeza disso. googlecloudcast@google.com. Pode mandar pra gente que estaremos muito felizes. Obrigado, Marcelinho. Obrigado, Alberto. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, Alberto. E a gente fica por aqui, pessoal. googlecloudcast@google.com.